Olá amigos, tudo bem? Hoje falaremos da escassez hídrica, em algumas regiões, Rio Grande do Sul, boa parte do Brasil faltando chuva, boa parte do Brasil com loucuras de muita chuva, Essa semana agora que passou aqui, vocês vão assistir o vídeo mais adiante, mas nessa época que estou gravando o vídeo, na Bahia, chuva demais, alguns estados, chuva que nunca aconteceu. O que está acontecendo? O que a gente vai fazer? Falaremos hoje. Escassez hídrica e o que está causando isso e o que pode ser feito, As soluções, o que a gente consegue melhorar nisso. Com vocês, Ricardo, da empresa do Campo Agrícola, fábrica de ensacadoras de silagem e também das ensiladeiras. Fiquem comigo. Amigos, primeiramente, pedir desculpa para vocês, estão vendo, nós estamos numa área urbana, são 18 horas, então horário de bastante movimento aqui na cidade da fábrica. Estamos a 300 metros da fábrica. Nós vamos fazer uma visita a lavouras num raio de 2 km. A fábrica aqui, ela fica numa região entre lavouras e bairros, Então não era uma área agrícola, também não é uma área urbana ainda. Mas aqui, ó, ao lado aqui, o barulho que vocês estão ouvindo é porque tem uma rodovia movimentada. Mas vamos lá. Essa lavoura, nós podemos encontrar situações como essa, Não tem espiga, deu flor, não deu nada. Isso é uma situação bastante peculiar e bastante presente no Rio Grande do Sul. E não é o primeiro ano. Algumas outras conseguiram, aqui ao meu lado, ó, dar uma espiga. Observem o tamanho da minha mão, observem a espiga, ó, Vai somar 40 gramas. Péssimo. Então, gente, para alimentar o gado tá difícil, Esse aqui é um milho que não tem o que fazer, já tá seco, vai ter que colher como milho, não deu silagem, então, roça perdida. Não tem cobertura, observem que eu vou mostrar para vocês várias roças e vou explicar para vocês o que isso significa. Tem isso, mas não tem cobertura, a terra é nua, não foi aproveitada a palhada em momento algum. E vamos olhar outra dentro desse raio de 2 km e nós vamos fazer alguns comparativos. Vamos lá. Bom, gente, estamos numa outra lavoura, aqui a situação é pior, outro momento, observe que aqui o milho está verde ainda, alguns estão botando flor agora, ó, murcho. Ó, observe que ele está soltando flor agora, ó, Ó, soltando flor, mas não tem nada, ó, não tem espiga. Um que outro, vai dar alguma espiguinha micro, ou seja, foi plantado isso aqui praticamente 3, 4 semanas, de 3 semanas a um mês depois daquele, então ele ainda não está seco, mas pegou mais ainda estiagem, falta mais água ainda. Então a escassez de água tá difícil. Aqui, roça 100% perdida, praticamente se aproveita nada. Aqui, por exemplo, 7% do que ia dar ainda se aproveita, Cortando agora para silagem, ainda que dá, tá no finalzinho aqui da possibilidade de aproveitar ele para silagem. Uma silagem de baixa qualidade, porque não vai ter grão, mas dá para aproveitar, ou depois vai ter que agregar alguma umidade, mas roça perdida. Estamos agora 800 metros da empresa, vamos seguir para outra lavoura. Gente, terceira lavoura, nós vamos conversar do capiaçu depois, vou mostrar para vocês o capiaçu em contraste com as lavouras de milho. Observe que aqui temos uma situação bem igual daquela, milho plantado na mesma época, a chuva foi a mesma, estamos a 1.400 metros da empresa, Então nós estamos num raio bem pequeno. Observe que está florindo, está mais alto, o porte dele está mais alto, está mais bonitinho e vai dar uma espiga, está embonecando, então ainda esse vai dar alguma coisa de silagem aproveitável. Perda aqui vai ser na ordem aí de 70%, 75%. Então o aproveitamento vai ficar daquele 7 daquela lavoura, aqui chega a 25%. Mas por que aqui deu diferença? É o solo? Não. Aqui tem mais água. E por que tem mais água aqui, gente? O que eu falo para vocês. Palhada. Palhada. O solo, ele tem a palhada do plantio anterior. Então, esse pouco de palha que nós temos aqui, e tem gente que queima, tem gente que não aproveita, tem gente que tira do solo, nós temos que devolver. Então você devolvendo só a palha, você já tem adubo e tem manutenção da pouca chuva. Choveu pouco, mas essa chuva, a palha manteve mais umidade para ele. Essa é a diferença dessa lavoura. Não é solo,
não é chuva não, é a mão humana que deixou a palha aqui para ajudar. Vamos acompanhar mais uma lavoura e aí a gente vai para o Capiaçu. Gente, 1.800 metros da fábrica. Veja que essa lavoura completamente diferente e aqui tem vários fatores. Olha a espiga, né? Olha essa espiga. Uma espiga quase mostrando que isso aqui não sofreu de chuva. Mas estamos no mesmo lugar, estamos a 1.800 metros da empresa, estamos lá dentro de uma área que choveu a mesma coisa. E o que tem diferente aqui? Aqui nós temos três situações, tá? Primeira situação, gente, bastante palha, ó, bastante palha da lavoura anterior. Segunda situação, observem, ó, esterco. Isso aqui é esterco de gado, tá? Ó, bastante esterco. Então a terra tem força e tem concentração de umidade, tudo segura umidade, o próprio esterco mantém a umidade por baixo, tá? Então a umidade é aproveitada pelo esterco e aqui. E a terceira situação, aqui a condição de horas de sol é uma condição menor, então quando você tem escassez hídrica e você tem menos sol, né, menos horas de sol, você tem um aproveitamento melhor, porque daí não sofre tanto. Então também para quem tem problema de seca, problema de falta de água, plantar em lugares que está perto de alguma caída, que nós estamos mais ou menos numa bacia, então não pega aquele sol o dia inteiro, isso ajuda bastante. Claro que o Brasil, infelizmente, tem gente que não vai ter uma encosta de morro, tem gente que não vai ter essa condição. Isso eu vou mostrar para vocês agora lá no Capiaçu, o que a sombra faz de diferença, que é a terceira coisa que nós encontramos aqui. Então veja que dentro da mesma condição de chuva, cuidando do solo, cuidando da palhada, cuidando do esterco, a gente consegue sim, ó, um milho para conseguir uma silagem, pelo menos para a gente salvar o nosso gado, salvar a alimentação dos nossos animais. Vamos lá no Capiaçu ver como é que ele se comportou nessa situação de falta de água, gente. Gente, não consegui sair daqui sem mostrar para vocês. Olha o capricho que nós temos aqui nessa lavoura. Isso é uma lavoura dentro da área urbana, então é uma lavoura que alguém plantou um pouquinho de cada coisa. Mas olha isso, olha quanta palha. Olha a palha que tem aqui das lavouras anteriores. Lá atrás onde eu estava, olha a quantidade de esterco. Gente, isso é capricho. Isso é pensar, entregar para o solo, entregar para a mãe natureza um pouco do que você tira. Isso aqui era isso, ele transformou em palhada. Ali é o resto da lavoura do ano passado, transformou em palhada. E lá o esterco que o animal comeu, né? E aproveitou. Então aproveite tudo que você tem de recurso e aí você tem esse resultado maravilhoso mesmo na seca. Gente, como eu prometi para vocês, vamos fazer um comparativo com o Capiaçu. Capiaçu, vocês vão entender aos poucos dentro do que eu vou mostrar para vocês que aqui nós temos aqueles três plantios diferentes, mas nós temos algumas situações que eu expliquei ali na roça, mais longe ali, a gente estava lá a quase 2 km, na última lavoura, aonde eu expliquei para vocês que algumas coisas interferem. Então aqui, ó, nós temos uma residência e o sol da tarde, ele aqui faz sombra. Então vocês observem que aqui, ao redor aqui dessa parte mais alta da casa, o Capiaçu está mais alto, né? Então vocês podem ver, ó, comparando com o meu corpo, como o Capiaçu aqui está alto, né? Ó, tá quase na minha altura aqui, alguns pés, né? Aqui embaixo, quando pega um pouco mais de sol, ele começa a ficar mais baixo. E quanto mais para baixo, que daí só tem um muro, ele vai diminuindo, né? Então observem que eu estou, né, comparando com o meu corpo, ele vem diminuindo. Então, olha a diferença que faz uma pequena sombra. Então, a pequena sombra que a gente tem, ela é uma sombra importante. Por outro lado, aqui, nós temos a linha divisória da segunda forma de plantio. O lado de cá, então você veja que o lado de cá, ele está até o fundo lá, ele é um plantio diferenciado do que aqui. A gente já vai mudar o ângulo da câmera daqui a pouco para mostrar tudo para vocês. Então, aqui eu tenho, daqui para frente, eu já começo a ter um plantio diferente. Então aqui é gel, em pé e pré-brota. E aqui não tem a pré-brota de diferença. E na terceira lavoura, que vocês vão ver depois, que a gente já teve em outros vídeos, para quem acompanha esse plantio aqui, então ele tem plantio deitado com só gel. Gente, aqui é uma roça nova, eu não tenho muita coisa aqui nessa roça. Esse terreno foi adquirido pela empresa há pouco tempo. É a primeira lavoura que a gente faz aqui, mas a gente tem um certo cuidado também aqui. Observe que a gente tem aqui toda a palhada preservada. Observe que a gente usou aqui, ó, palha de arroz. Então a gente agregou ao solo
matéria orgânica, adubo. Agregamos a esse solo aqui, adubo que eu digo para vocês, adubo orgânico, tá? Esterco também. Então, a gente usou aqui um super simples, um pouquinho só, na capina agora que nós fizemos há pouco tempo atrás, mas não molhamos. Aqui é chuva normal e veja a resistência do capiaçu fronte à seca que nós temos. Olha as outras lavouras, né? Então, a nossa lavoura não chega nem perto lá daquela lavoura última que nós tivemos de milho. O capricho daquela pessoa é impressionante. Eu não tenho todo esse tempo, a gente não teve todo esse cuidado aqui, né? Até porque, gente, eu sou agrônomo, mas não sou produtor, né? Então a gente faz experiência científica, a gente faz lavoura, mas nós não vivemos da lavoura, né? Então, às vezes a gente não consegue fazer tudo que a gente consegue transmitir para vocês. A gente pega as experiências melhores que a gente encontra e traz para você. Mas assim, ó, palhada, devolva para o solo. Devolvendo para o solo o que é dele, ele te devolve nessa alegria de uma roça cada vez melhor. Então, vamos olhar o resto da roça e vamos entender também as diferenças de plantio que eu falo para vocês desde lá atrás da escolha da muda. Gente, primeiramente, antes de nós fazer essa comparativa, o que eu quero dizer para vocês que eu, Ricardi, não estou dizendo para você que você tem que plantar capiaçu. Eu não estou dizendo para você que você não deve plantar milho. Até porque o capiaçu sozinho, ele não é um alimento completo, você precisa do milho sim. Mas repense se você não planta. E se você já está plantando, repense quanto que você deve plantar. E repense que ele tem vantagens sobre o milho. A principal delas é que você não paga aquela semente de 800, depende da semente que você compra hoje no mercado, é de 800 a 3 mil reais. É um absurdo, um saquinho de 20 quilos ou de tantas sementes, né? Isso tá um absurdo. Aí você pega a falta de chuva e você acaba perdendo uma lavoura. Aqui no Rio Grande do Sul está se falando em perdas de 70% em média. Tem gente que perdeu tudo, tem gente que perdeu metade, a perda é grande. Capiaçu você não perde, você não vai perder tudo porque ele só vai estacionar o crescimento. Então vamos lá. Como para quem acompanha essa plantio aqui, tá? Do lado de lá, então, naquelas partes mais altas, ó, veja que lá no fundo, onde não tem tanta sombra, na parte mais alta, é aquele plantio com pré-brota, né? Então faz diferença, né? A gente está mostrando para vocês de uma forma prática, científica, é testar e mostrar, não é só falar. Então faz diferença. Sombra faz diferença. Então aqui nós temos uma, duas, três. Nós temos 3 linhas aqui que são plantio em pé com gel. Todas foram plantadas com gel, porque a gente já sabia da escassez hídrica aqui do estado. A gente está prevendo isso. Então todas elas têm gel. Diferença lá tem pré-brota, aqui as 3 não tem. E aqui à minha direita nós temos o plantio deitado com gel. Por que aqui está um pouco menor? Aquilo que eu digo para vocês. E aqui nós temos a prova científica disso, a prova na prática. A raiz, ela estando em pé, a raiz vai pegar para todos os lados e ela rapidamente consegue umidade, rapidamente consegue nutriente e consegue desenvolver mais rápido. Quando você deita ela, a raiz precisa, a de cima precisa descer, isso dá um atraso naquela fase bem inicial. Vai chegar num ponto que esse aqui vai quase alcançar aquele ali, mas demora, então ele perde muito tempo lá no começo, nos primeiros momentos. Então nós temos uma diferença aqui. Também contribui desse lado aqui da lavoura do lado direito a incidência de mais sol, então faltou mais água para ele do que faltou aqui, né? Aqui choveu, mas a sombra manteve mais umidade, ali a umidade foi esvaída mais pela situação também hídrica. Esse vídeo, gente, ele tem a finalidade de levar você a pensar o que está acontecendo. O que está acontecendo com a nossa mãe natureza? O que está acontecendo com essa falta de água, essa falta de chuva? Em alguns lugares chuva demais. Isso não é desse ano não. Para quem acompanha um pouco, para quem lembrar, puxar a lembrança, gente, Rio Grande do Sul, uma seca a cada 20 anos era o normal. Nós estamos no 3º ano de seca. São 6 safras, aqui a gente faz safra e safrinha. 2 safras normalmente em todas as regiões, quase todas as regiões do Rio Grande do Sul, fazem 2 safras anuais. Tem lugar do Brasil que faz 4, 3, né? Aqui se faz 2, eu me refiro a milho. Perdidas as 2, né? Agora vai se plantar como? Não chove, né? Tem gente plantando, o milho que está plantando está morrendo, não está nascendo. Então, gente, reflita, repense, né? E se prepare, porque a Mãe Natureza está dando troco. A humanidade não cuidou bem dela. Cuide você,
Cuide do seu solo, cuide da sua propriedade e se espelhe naquela lavoura que nós visitamos, a última de milho. Olha aquele cidadão dentro da cidade, lá é uma zona mais urbana do que aqui. Estamos dentro de uma cidade e o cara está dando laço em muito produtor rural, né? E está lá mostrando para nós aprender. Eu sou agrônomo e tenho que aprender com ele. Entregue para o solo, aquilo que eu falo eu vejo uma pessoa fazendo dentro da cidade, é uma maravilha. Hoje eu fiquei muito feliz quando vi aquela lavoura, né? Pensar que dentro de uma falta de chuva, uma pessoa com todo o cuidado, com todo o carinho que ela entregou para aquela rocinha pequenininha, ela conseguiu tirar o que muita gente não está tirando num estado inteiro. Isso mostra para nós que a Mãe Natureza, ela só quer que a gente tenha carinho. Se nós entregarmos para ela dedicação, carinho, devolver para ela o que a gente pega dela, ela nos devolve com amor, alegrias. Agora a humanidade está colhendo uma triste realidade de chuvas secas e tal, que é o efeito estufa, que é o desmatamento, que infelizmente são várias gerações. Não é que você fez errado. Nós, ser humano, fez errado há muito tempo. E agora nós precisamos nos redimir, nós precisamos mudar de atitude. Mude você não vai mudar a humanidade, mas mude a sua atitude. A sua atitude perante a tua roça, a tua capineira, é o que vai trazer para você o melhor resultado. É como uma flor. Se você cuida da flor, da água, bota o nutriente para ela, ela vai florir. Assim é a tua lavoura. Entregue para ela o teu amor, o teu carinho em forma de alimento, né? Em forma aqui, ó, palhada, adubo, né? Se você pode, molha. Se você não pode, aqui nós não podemos molhar aqui, porque nós não podemos molhar, usar a água. A água está escassa e existe lei que nos proíbe de gastar água até para lavar um veículo. Então, a gente tem que respeitar, né? Senão a gente estaria molhando o capiaçu, estaria fazendo irrigação. Mas, em outros anos, quando for possível, a gente vai trabalhar com lavoura irrigada para também mostrar o resultado das irrigações. A gente gostaria de ter feito esse ano aqui, mas nós temos que respeitar as leis. Gente, muito obrigado e lembre, não esqueça, a Mãe Natureza entrega para você o que você entrega para ela. Entregue amor e receberá uma roça bonita e receberá amor de volta. Olhe de novo aquela roça que eu mostrei para vocês de milho lá. Olhe o que é entregar para a natureza e o que é receber de volta. Isso fique para todos, né? Até para mim. Eu me emocionei quando estive lá. Não consegui sair de lá sem mostrar para vocês o que é aquilo ali, né? E aquilo ali é simplesmente um exemplo para todos nós, agricultores, agrônomos, técnicos agrícolas, não importa o que você faz. Todos têm que aprender com aquela pessoa que está cuidando daquela lavoura. Gente, até o próximo vídeo. Estaremos logo fazendo coisas novas para vocês.